Glória a Deus. Mateus 8:5 diz o seguinte. Essa é a passagem que Jesus já tinha iniciado, não é, a sua missão. Jesus já tinha iniciado o seu caminho. E aí, nessa caminhada de Jesus, aconteceram várias coisas. E o centurião de Cafarnaum foi um dos primeiros milagres ali, logo após o Sermão da Montanha. Vamos ver o que aconteceu? Mateus 8:5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aqui a gente desfruta da palavra do Senhor, um milagre instantâneo, né? Um milagre ali, ó, pumba, na hora. Que bênção, né? Quantas vezes na nossa vida a gente quer um milagre ali na hora, né? A gente quer falar com Jesus e ele falar: ah, vai, tá certo, vai que é seu, não é? Tá sarado, tá curado, tá abençoado, tá na bênção, não é? Recebe conforme você crê, como está crendo, né? Só que muitas vezes, muitas não, né? Eu acho que a maioria das vezes a gente não tá como esse centurião. Quem que era? O que é centurião, né? De Cafarnaum? É um comandante, era um alto general, era um militar da época, era uma pessoa de grande escalão. Você vê que o texto ali mais para frente vai dizendo que eu sou um homem sob autoridade, ou seja, ele tinha ali as pessoas, ali os soldados, os servos, as pessoas que trabalhavam na casa dele, e ele, veja a humildade desse homem. Ele fala: eu sou um homem que eu sei dar ordens, e com quem eu falo, elas são cumpridas. E ele fala: Senhor, o Senhor não precisa entrar na minha casa, só o Senhor falar, diga a palavra de cura, diga a palavra de ordem, diga a palavra de salvação, que ele será curado. Olha que coisa bonita, né? Isso daqui tem que ser um exemplo nas nossas vidas diariamente. Um exemplo de conduta, um exemplo de como nós temos que ser, de como Jesus, quando passar perto de você, eu acredito, Jesus está passando hoje aqui, amém? Jesus está passando aí, ó, nessa fileira, passou aqui na fileira do Davi, aqui na minha frente, ele está passando aí pertinho de você. Quando ele passar perto de você, e ele falar com você, e você ver a Jesus, qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua fala? De humildade? De orgulho? Não é? Às vezes a gente é tão diferente desse homem, porque a gente às vezes se acha, né, gente? Às vezes a gente tem um pouco de conhecimento, às vezes a gente tem um pouco de estudo, às vezes a gente tem um pouco
de querer achar porque a gente tem alguma coisa, porque a gente é alguma coisa, porque a gente está à frente de alguma coisa. Mas veja esse homem, ele tinha pessoas que ele falava e as suas ordens eram cumpridas à risca. E ele fala: não, Jesus, diga uma palavra, não é? Aí eu me lembro de uma outra situação, lá de João 6,66, né? É 666, né? Ali tem a historinha de João 6,66 mais para frente, que os discípulos, Jesus, daqui a um tempo vamos começar aqui a pregar sobre a caminhada de Jesus. Vocês vão ver que é uma coisa muito bonita. E na caminhada de Jesus, gente, Jesus não era fácil, viu? Ele é uma bênção, mas ele enfrentava o povo ali, ele enfrentava as situações, ele ia ali sem temor, e ele queria ensinar, ele quer ensinar, mas no modo de dizer, né? Ele queria ensinar o povo, que muitas vezes a gente está buscando só os favores dele, mas ele não quer que a gente busque os favores dele. Ele não quer que a gente busque o que ele pode fazer por nós. Ele quer que a gente busque a salvação. Para isso que Deus mandou Jesus. Não é? A gente vê aqui esses milagres que Jesus fez. Esses milagres que Jesus veio fazendo. Ele foi fazendo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus não é um Deus de milagres. Entenda, Jesus é um Deus que faz milagres. Ele não é um Deus, ele não veio para ser um Deus de milagres, porque se ele viesse para ser um Deus de milagres, a gente ia colocar ele ali, ó, Deus, coloca ele lá em cima, assim como um monte de deuses tem por aí, igual a Maria, igual outros que o pessoal adora aí, faz um milagre para mim, faz isso, me cura, me restaura. Gente, ele faz tudo isso, mas ele realizava esses milagres para as pessoas verem o seu poder. E aí, este homem, o centurião de Cafarnaum, é como se o milagre dele já estivesse ali no forno, não é? Ele mesmo preparou o milagre. E aí eu dizia lá de Pedro, não é? Qual foi o diálogo de Pedro com Jesus? Jesus estava ali na caminhada dele, e aí Jesus apertou o povo. Aí Jesus apertou o povo porque Jesus estava ali numa banda, e aí ele foi para outro lado, e aí ele atravessou, e aí as pessoas não entenderam como que Jesus chegou do outro lado. Só que na madrugada, Jesus mandou os seus discípulos pegarem o barco e saírem. Aí eles saíram. E Jesus foi andando pelas águas. E ali foi mais um milagre. Só que quando eles voltaram, eles acharam que Jesus ainda estava desse lado de cá. Só que Jesus veio com eles. E aí eles começaram a questionar Jesus. Mas como que você veio de lá para cá, se você estava aqui? A gente não viu. E às vezes a gente quer questionar, não é? A gente não quer ser como esses servos do centurião de Cafarnaum, que eles recebiam ordens, e eles faziam as coisas com amor, não é? Com prazer. A gente tem feito as coisas com amor, com prazer. O seu trabalho, aonde você trabalha, a sua profissão, você tem que trabalhar lá, não pelo dinheiro que você recebe. Não, o que você recebe é uma bênção. Que lute mesmo para ganhar mais, lute mais mesmo para você ser próspero. E não é errado você lutar para você ser próspero. A gente vê lá Jacó, ele passou muitas dificuldades, porque ele lutava pela prosperidade, e aí vinha Labão e mudava o salário dele. Mudou uma, mudou duas, mudou três, mudou 10 vezes, e toda hora tinha um pagamento novo, e ele era próspero. Então, não tem problema você ser próspero, mas você tem que amar aquilo que você faz. Você tem que colocar o seu coração nas coisas que você faz. Quando a gente coloca o nosso coração nas coisas que a gente faz, a gente aumenta o que é a nossa fé. E a gente começa a se parecer com esse grande homem aqui que cita a palavra. A gente começa a parecer como esse grande homem. Eu vou voltar lá em Pedro. E aí naquela caminhada de Jesus ali, Jesus começa a ser confrontado. E aí Jesus
alguns discípulos, diz ali o texto que alguns discípulos saíram da caminhada ao lado de Jesus. E aí Pedro diz para Jesus: só tu tens as palavras de vida. Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, eu vejo isso daqui ligado com esse centurião de Cafarnaum, porque ele está ali, vamos ver aqui o que diz o texto novamente. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Muitas vezes a gente está assim, não é? Deprimido, o nosso sonho não está acontecendo, aquilo que a gente está buscando não se realiza. Sabe, querido, Jesus, entenda uma coisa, Ele não quer dar um emprego para você. Jesus não quer dar uma coisa material para você. Jesus, Ele quer que você entenda o reino dEle. Quando você entende o reino do Senhor, a sua fé aumenta. As coisas passam a acontecer na sua vida. E a gente vê aqui dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Olha o que Jesus diz para ele. Porque Jesus, quando Ele olha para mim e quando Ele olha para você, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele já sabe o que a gente precisa. Ele já sabe, pelo nosso olhar, o que a gente vai fazer. E Jesus ali num momento de ímpeto, Jesus diz: eu irei, eu vou. Nossa, olha que coisa. Jesus diz para ele: eu irei e darei saúde. E o centurião respondendo diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo da minha casa, do meu telhado, mas diga uma só palavra. Pedro, depois você vai ler lá João 6, depois do 66, Pedro diz: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Algumas versões da Bíblia diz que Jesus se maravilhou quando ouviu isso. Sabe, Jesus, ele tem que se maravilhar da minha fé, da sua fé, daquilo que a gente está acreditando no Senhor. Não só porque a gente está pedindo um carro, sabe? Isso é tão pouco, pedindo uma bênção, um emprego. Peça mesmo. Você quer ver uma coisa? Se você voltar aqui, sua Bíblia aí no Mateus 7,7. É até de Deus esse versículo, né? Mateus 7,7. Numerológico, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu não estou dizendo para você agora que Jesus, ele não é um Deus de milagres. Ele é um Deus que faz milagres. Jesus, ele não quer dar um relógio especial para você. Jesus não quer dar um barco. Mas ele pode fazer isso para você. Ele pode proporcionar isso para você. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Não é os que têm filho é que sabem. Às vezes quando seu filho ali está doentadinho, está com febre ali, quebrando o coração, não é? Ou quem é tio ali, cuida de uma criança, não é? Quebrando o coração da gente, né? Ou quem é avó, né? Tá todo mundo aqui. Dá aquele... Imagina se ele pede alguma coisa para você comer, você vai dar uma pedra. Não, Jesus está nos ensinando hoje a nós a pedirmos ao Senhor, mas com sabedoria, não é? Como que você pode pedir com sabedoria? Ao invés de você pedir uma coisa material, fala: Senhor, aumenta a minha intimidade contigo, Jesus. Senhor, aumenta, Deus, o meu relacionamento contigo. Senhor, me ensina a ser como esses homens de Deus, como essas mulheres que estão na Bíblia, Senhor, foram e lutaram, Deus, e perseveraram, como Jacó,
lutou, sofreu. Às vezes acontecem as coisas na nossa vida, mas homens na Bíblia também sofreram demais, passaram por circunstâncias terríveis. A gente vê a vida do filho de Jacó, do filho José. O que aconteceu com aquele menino? Ele foi o filho da, vamos dizer entre aspas, da mulher amada de Jacó. Foi o primeiro filho, né? De Raquel. E aquele menino, ele era o esperado por Jacó. E Jacó amava muito ele. E os seus irmãos anteriores começaram a invejá-lo. Às vezes na sua vida vão aparecer pessoas que vão invejar o que você tem. Às vezes vão aparecer pessoas que vão querer destruir o que você tem. Vão querer pegar você, passar os mercadores, falar assim, pode levar. Quanto que você me dá aí? Me dá 50 cruzeiros? Me dá um dinheiro, me dá R$1.000 aí, pode levar essa pessoa aí. Leva que a gente não quer nem ver aqui. Vamos pegar lá a sua manta, vamos pegar lá a sua roupa, vamos chegar lá para as pessoas que você ama e falar assim, morreu. Jesus não quer isso para a sua vida. Está amarrado, está expulso em nome de Jesus. Mas o exemplo deste homem, de José, que a gente está dizendo aqui, é que ele perseverou, ele não murmurou, ele não se entregou àquela situação, ele foi ser um escravo, mas ele servia a Deus de todo o seu coração, e ele vivia ali, eu acredito que ele buscava ao Deus do pai dele. Quem era o pai dele? Era Jacó. E eu acho que quando ele estava ali escravo, ele pensava, o Deus do meu pai, que deu riquezas para o meu pai, que deu 10 filhos para o meu pai, que depois teve Benjamim, né? Que deu 10 filhos, deu uma família imensa para o meu pai, que deu riquezas para o meu pai. Eu já vi meu pai passando tanta coisa que a minha mãe conta. Ele me livrará, ele me socorrerá. E aí, a fé dele o leva a interpretar sonhos. Qual é o seu ministério? Você já sabe qual é o seu ministério? O que Deus quer usar na sua vida? O que Deus quer pegar você, dar uma manuseada, falar assim, vai operar milagres aqui. Milagres vão acontecer através da sua vida. E José chegou ali no palácio. Mais uma vez, armações vêm contra a vida deste homem. E ele volta para lá. E a gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta. E você acha que na sua vida nada pode acontecer. A gente está nesse mundo, gente. A gente está vivo. Vamos acordar, vamos despertar, vamos ser céticos. A gente está num mundo que jaz do maligno, onde pessoas às vezes querem nos destruir, às vezes pessoas querem nos fazer mal, mas a gente não vai pagar com a mesma moeda. A gente vai servir a Deus, a gente vai louvar o Senhor, a gente vai erguer o nosso louvor, e Ele nos levantará. No seu tempo, o Senhor passará. E aí, ali interpretando sonhos, Deus foi dando. Lembra que eu falei para você, agora há pouco, a gente tem que pedir as coisas a Deus com inteligência, não é? Vem cá, Davi. O Davi é o faraó. E eu sou José. E o faraó me chamou, não é? Interpreta os meus sonhos. Fala, interpreta os meus sonhos. Interpreta os meus sonhos. Olha isso, meus sonhos estão perturbando demais, não consigo dormir, não é? Então, faraó, o que você está sonhando é que haverá um tempo de escassez e um tempo de bonança. Então a gente tem que fazer um tempo de bonança, a gente tem que procurar um sistema para poder guardar os alimentos. E aí, olha aí Faraó falou assim, este José, este homem, não sou eu não, viu? Este homem é inteligente. Obrigado, querido. Este homem é inteligente.
É dele que eu preciso. Lembra que eu falei agora há pouco para você? A gente tem que agir com inteligência com o Senhor. Não pedir por pedir. Sabe, gente, quando você chegar na sua casa de noite, quando você for orar, em vez de falar, Deus, me dá um emprego novo. Não, para com isso. A não ser que você esteja desempregado, aí você vai ali, dobra seu joelho e clama ao Senhor mesmo. Eu estou querendo que você tenha inteligência. Fala, Senhor, minha vida é tua, Deus. O Senhor não deixa os pássaros lá fora passarem necessidade. Senhor, eu vou te buscar. Me levanta nessa terra. Levanta o meu nome. Não deixa que o nome da minha família se perca, Senhor. Deus, eu vou te servir. Eu vou te adorar. Sabe, buscar a Deus, vir na igreja, se colocar naquilo que o Senhor pede, naquilo que o Senhor manda. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, José parece que fez tudo isso. E aí os irmãos dele, que fizeram mal para ele, chegaram até ele mais para frente. Ele poderia se vingar, não podia? Ele era o grande governador. Ele não era o grande governador? Ele tinha todo o poder da época. Ele podia falar ali para Faraó: Faraó, esse pessoal aí é ladrão, manda matar. Ou então coloca tudo de escravo. Ele fez isso? Não, ele armou uma situação de amor. Que situação de amor? Vocês sabem que situação de amor que ele lembrou que ele tinha um irmão pequeno. E com o passar do tempo, o irmão dele devia estar grande. E as lágrimas vieram aos olhos dele. E ele falou: traga o meu irmão, traga o meu pai, traga a minha família para perto de mim. Pedi e dar-se-vos-á. Ele pediu e Deus deu a ele novamente uma família. O que você precisa que Deus entregue nas suas mãos hoje? Com fé, com sabedoria, com inteligência. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se você não está entendendo, se você não está ouvindo, diga: Jesus, abre os meus ouvidos, Senhor. Jesus, tira toda a sujeira que está nos meus ouvidos, porque eu não estou ouvindo, Deus, a tua voz. Senhor, eu estou distante de ti. Senhor, eu preciso entender, Deus. Fala aos meus ouvidos, Senhor, para que eu possa entender, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor quer que eu faça, para que eu alcance vitória, para que eu alcance, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Sabe, a gente volta aqui nesse texto, lá no final, quando ele diz: eu também sou homem sob autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo na Moca, na Vila Prudente, no bairro que você mora, na sua casa, encontrei tanta fé. Nem mesmo na Celso Garcia, que número? Aí alguém pode falar, né, lá da Galileia, pode vir alguma coisa boa de lá? O Senhor mandou riquezas para a Galileia. Amém ou não amém? Amém, gente? O Senhor tem um milagre para fazer nas nossas vidas. O Senhor tem bênçãos para realizar na nossa casa, na nossa família. Que essa palavra possa entrar no seu coração. Que você possa ser como este romano. Até esqueci de dizer isso, que ele era um romano. Próxima vez a gente entra nesse aspecto. Que você possa ser como este homem, como este soldado de Cafarnaum, como este homem que tinha uma humildade a todo vapor ali, saindo dele.
exalando simplicidade e uma fé que toca e move o coração de Jesus. Amém? Se a sua fé não está assim, que essa noite você possa pedir isso para o Senhor. Diga: Senhor, entra na minha vida. Porque Jesus, Ele não vai dar fé para você. A fé, ela vem de você. Você não tem como falar assim: Jesus, põe fé em mim. Sabe por quê? Porque Ele mesmo ensina que se a sua fé for de um grão de mostarda, de uma areinha ali bem pequenininha, como nós cantamos, Ele pode mover as montanhas. Mas a sua fé tem que ser só um pouquinho. E aí ela for crescendo, 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 ao ponto de que quando Jesus passar perto de você, você vai dizer: Jesus, dá a palavra de vitória, que eu vou levar a palavra de vitória. E a vida haverá, e a cura haverá, e o milagre acontecerá. Amém? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Que essa mensagem, ela possa entrar no seu coração, não só nesse momento, mas a partir de amanhã. Que você possa se lembrar no seu trabalho, na sua casa, na sua circunstância, na sua vida, em todos os momentos. Que você possa ser uma pessoa inteligente no reino dos céus. O Senhor, Ele não quer deixar que você passe nenhuma necessidade. O Senhor quer que você seja rema nessa terra. Como nós cantamos aqui, Ele quer que você seja luz. Ele é a luz do mundo. Ele quer brilhar em você. Ele quer que as pessoas lá fora olhem para você e vejam que no seu sorriso há uma alegria diferente. E é um testemunho tão grande, né? Quando alguém diz para você assim, né? Nossa, pastor Davi... Pastor não. Nossa, Davi, você é cristão? Porque a pessoa vê em você um brilho diferente. Porque a pessoa vê em você um brilho de Jesus. Então, se afaste do pecado, se afaste do mal, se afaste das brigas caseiras, se afaste da violência, se afaste da palavra torpe, se afaste, sabe, dos maus pensamentos, se afaste da ira. Aprenda, exercite o amor, exercite o perdão, pedir perdão, me perdoa, sabe? Seja mais paciente. Esse mundo aí tá tudo tão sem paciência, né? Você entra aí no seu carro, vai até ali na esquina, às vezes só porque você não passou o farol já... Parei na minha frente, não é? Não é assim? Quando não fala outras coisas, né? Ou às vezes porque você embicou um pouco, sei lá, passou, cutucou alguém. Seja mais paciente. Tente controlar-se a si mesmo, não é? Conviver com as mulheres em casa não é fácil, né? Tenha paciência com a sua esposa. Ela é de Deus, viu? Vai ter que conviver com ela aí depois da eternidade, não é? Eu tô brincando, viu, gente? As nossas mulheres foi o Senhor que nos deu e nos abençoou, amém? Mas que você tenha paciência em tudo. Nós também, homens também, né? Às vezes a gente não quer ouvir, não quer ser amoroso, às vezes quer ser durão, quer manter ali uma posição, não é? Não tem posição nenhuma, gente. Posição do reino. Você viu que a gente leu lá, não é? Sem querer se estender, quando ele fala lá no Centurião de Cafarnaum, logo no final ali, ele fala: tem muita gente que acha que vai estar do lado de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Israel. Não vai estar em lugar nenhum, não é? Então assim, que a gente possa meditar mesmo, certo? E a partir de hoje ter uma conduta diferente. Sermos mais pacientes, mais amorosos, perdoar, sabe? Às vezes brigou com um irmão, faz tempo que você não conversa com aquela pessoa, não é? Sabe? Às vezes você não tem a liberdade de ligar, de quebrantar isso, mas a primeira oportunidade que você tiver, tenta quebrar isso, tenta quebrar esse círculo do mal,
com um parente que você tem, com um amigo que você tem, até com a pessoa que te fez mal, sabe? Tenta quebrar isso. Não deixa que isso se enraize em você, não. Deus quer bênçãos na sua vida. Ele quer usar você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer levar o nome dele através de você. E que as pessoas olhem em você. E que Jesus olhe em você. E fique maravilhado cada dia mais. Amém? Se coloque em pé em um instantinho.